Jesus não quer somente a igreja física, ele quer a igreja da alma. A sua alma deve ser a igreja verdadeira. Os seguidores de Cristo não devem construir impérios. Aleluia. Então, se nós vamos para o livro de João 4, 23 a 24, vamos ter um entendimento acerca disto. Na verdade, ele veio para que nós fôssemos os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito e ele procura aos que o adoram em espírito e em verdade. Então, se nós estamos preocupados com as coisas materiais, não tem como nós sermos os verdadeiros adoradores. É por isso que ele narra no livro de Mateus 6, ok? Mateus 6, 33. Ele diz, em primeiro lugar, procurai o reino de Deus e a sua justiça. Então, primeiro, o reino são princípios, amor, ok? Amor, mansidão, paciência, temperança, ok? Essas coisas que trazem paz e desenvolvem a paz nas nações. Que significa que o teu amor é que deve, tá vendo? Aqui, o teu amor, o amor que tu sentes por ti mesmo é o amor que você deve carregar para outras pessoas. E que quando essas pessoas olharem dentro de você e encontrar este amor, automaticamente aquele amor passa para eles. Por exemplo, quando alguém te fez o mal, você tem que fazer o bem. Para quê? Para que o bem possa vencer o mal. É por isso que não é porque no mundo só está cheio das pessoas maldosas. Também existem pessoas boas, só que essas pessoas boas não fazem nada para consertar o mundo. Então, eu e você, nós precisamos de fazer tudo diferente, nos tornarmos o templo do Espírito Santo, porque o livro de Isaías 66 também fala acerca disto, porque Deus pergunta, aonde irei, a quem olharei? Para o abatido do Espírito, para aquele que treme diante da minha palavra. E Deus disse, todas as coisas eu Deus criei, tudo eu construí, eu Deus, mas a quem olharei? Significa que Deus precisa de corpos humanos para ele habitar. Mas para isso acontecer, nós devemos olhar qual é o mecanismo, qual é a forma que o diabo usou para afastar os homens da presença de Deus. Ele disse para Eva, será que Deus disse que se comer todas as frutas do jardim, morrerás? Okay? Significa que a serpente trouxe o engano, okay? Usando as palavras que Deus disse para os humanos. E ela usou de uma forma muito diferente das palavras originais para trazer a incredulidade ou para trazer a rebeldia. A pequena desobediência da Eva trouxe também a morte para o Adão. Nisso podemos ver no livro de Gênesis 3, versículo 1 a 3. Aleluia. Quando nós compreendemos que o homem caiu por causa da desobediência, quanto mais os homens de hoje. Se Jesus trouxe para nós a salvação no meio das suas palavras, vamos levar em peso as palavras verdadeiras do Senhor Jesus. Ele sempre ensinou o perdão e amor. Ele sempre mostrou a dependência de Deus, porque ele sempre falava e mencionava da existência do Pai com ele. Se nós hoje olhamos para os homens, olhamos para igrejas físicas como o melhor lugar para adoração, nós estamos enganados, porque para tu se tornares o verdadeiro adorador, você tem que viver em espírito, porque o livro de Gênesis 5:16 diz essas palavras: andei pelo espírito e não cobiçai a concupiscência da carne. Significa que se o irmão ainda tem desejos carnais, não tem como ser digno do reino de Deus. Mas tudo isso porque te ensinaram a ansiedade, o ter as coisas, mas a Bíblia mostra que as coisas pertencem à terra e nós pertencemos aos céus.
Por esta razão, quando Jesus foi enviado para Israel, naquele tempo a Roma estava em Israel, que significa que a Roma trouxe os costumes da Roma para Israel. Então, com isso, Deus queria nos revelar que nós, quando recebermos Jesus Cristo nesta terra, nós devemos passar, ok, a viver os costumes celestiais, estando aqui na terra. Então, logo, o melhor lugar para os homens viver é na terra, não é no céu, porque no céu não vivem os corpos físicos, no céu vivem os espíritos. Então, se nós olharmos para este ponto, trazermos o reino de Deus nos corações dos homens, e o domínio de Deus nos corações dos homens, em toda a humanidade, significa que é possível tornar esta nação, tornar este mundo como o melhor lugar para se viver. Se nós olharmos os homens mais ricos do mundo, neste caso falo dos presidentes China, o presidente dos Estados Unidos, o presidente de outros países, esses que lutam para trazer a confusão. O que eles fazem? Cada um está a armar, ok? Cada um está a criar grande tipo de armamento. Armamento que mostra dificuldades futuras. Okay? Mas qual é o pretexto dele? Eles dizem que nós queremos nos defender, nós queremos nos defender, nós queremos nos precaver. Se nós olharmos para Deus, se Ele envia a ti, okay, o seu Espírito, como narra as Escrituras no livro de João 14, porque a Bíblia diz que Jesus disse para os seus discípulos: eu tenho que ir para preparar um lugar para vós. E ainda mais falarei com meu Pai para vos enviar o Consolador, o Espírito da Verdade. O que significa que nós precisamos do Espírito da Verdade como a nossa forma de nos protegermos. Porque todo aquele que tem o Espírito Santo está protegido. Porque sem Espírito Santo não tem como a pessoa ser protegido, porque existem muitas maldades que o mundo vai te mostrar, que significa dia após dia estão a nascer mulheres novas, dia após dia estão a ser criadas novas marcas de roupas. Então, se nós como filhos de Deus não termos discernimento, nós vamos viver igual às pessoas do mundo. Cada marca de roupa que está a sair, as pessoas estão a vestir calças abertas, um pastor, um líder está de calças abertas, roupa de grife, que faz nos confundir se este irmão é pastor, é filho de Deus, é servo de Deus ou é a pessoa do mundo. Porque as pessoas do mundo vestem para fazer música nas discotecas, músicas satanistas, ok? É a mesma roupa que os outros homens de Deus usam para fazer palestras que falam da salvação. Qual é o caminho que nós estamos a usar para a salvação? Porque o único caminho é este: entregarmos-nos a Deus como templo santo e sagrado. Porque o livro de Romanos 12, versículo 1, ele nos mostra que o único sacrifício que nós devemos dar a Deus é o sacrifício do nosso corpo. E também no versículo 2, nós também compreendemos que não devemos nos parecer com este mundo. Nós devemos sair das informações deste mundo. Então nós vimos que quando Jesus veio na Roma, os israelitas dependiam dos costumes dos romanos. Assim que nós, quando recebemos o Senhor Jesus, o que nós devemos depender são os costumes dos céus. Então, se nós queremos andar de acordo com a palavra de Deus, devemos olhar para os anjos. Qual é a vida dos anjos? Eles são adoradores. Aleluia. Qual é a vida dos querubins? Eles são aqueles que guardeiam. Okay? Podemos olhar para os querubins como os guardiões, os antigos guardiões, mas os antigos guardiões eram de forma diferente, porque eram mais feitos pelas obras-primas. Neste caso, eles tinham a forma de seres espirituais.